Oi, estamos em 14 de setembro e eu venho contar um pouquinho sobre um dos melhores erros que eu já cometi. No dia do meu aniversário, 17 de agosto, eu saí para almoçar e encontrei um sebo. E passando por ele, eu encontrei esse livro chamado A Outra, um estudo antropológico sobre a identidade da amante do homem casado. E olhando o sobrenome da autora, que é Goldenberg, eu pensei, poxa, é uma autora que eu gosto bastante, né? Porque eu tinha lido um livro que é esse aqui, que se chama Educação Sexual, uma Proposta, um Desafio. Esse livro havia sido citado por este livro, que é um livro da doutora Marineide D'Amico Figueiró. E aí eu comprei esse livro, o sobrenome dela é muito parecido, é Goldberg. E também inicia com M. Então, normalmente, quando a gente faz um trabalho acadêmico, a gente usa o último nome para colocar nas citações. Então, eu achei um nome muito parecido e pensei, bem, eu vou levar porque eu gosto da autora e é um estudo antropológico, então eu gosto muito de ler trabalhos assim, até para ver como que a autora fez o trabalho dela. E trouxe o livro para casa. Então, nos últimos dias foram dias, né, bem tumultuados. Ontem, né, ganhei o prêmio de melhor tese de 2023 do meu programa de pós-graduação. Muitas coisas aconteceram, eu não tinha tido tempo de ler. E aí, hoje à noite, eu peguei o livro para ler e, assim, eu já terminei ele porque ele é um livro maravilhoso. Para quem gosta de fofoca, esse é um livro muito legal porque ela conta tudo de uma maneira muito leve. Então, a autora, ela fez entrevistas com várias mulheres de diferentes idades que estiveram nesse papel de amante. Então, algumas jovens que tiveram relacionamento com homens casados mais velhos e que estavam super seguras de que aquilo seria um relacionamento muito pontual nas suas vidas, porque o foco era um trabalho. E outras, como uma senhora de 63 anos que tinha um relacionamento com um senhor de 80 e eles já estavam juntos há 40 anos mantendo esse tipo de relacionamento. Algumas que não queriam ter um relacionamento desses tradicionais, né, como um casamento com os seus, na verdade, não sei se poderia dizer com seus amantes, né, mas com esses homens que eram casados, e outras já acreditavam que sim, que eles deveriam se separar. E aí tem coisas muito interessantes, assim, da gente observar o relato delas, porque uma coisa que eu gosto muito, né, quando vejo um trabalho que resultou, né, de entrevistas, é ter, né, essa mescla aqui, ó, que é um pouquinho do que a autora tá pensando e evidência sobre aquilo ali mesmo, né, colocando então o relato desses participantes. Então tem participante que se coloca assim super feminista, empoderada. Não, eu sou uma puta, eu fiz sexo com mais de 100 pessoas, mas ao mesmo tempo tem medo de ser julgada pela sociedade e não se permite nem trazer, né, mesmo morando sozinha, tendo seus funcionários, levar as pessoas com quem ela se relaciona para casa, porque ela diz que uma coisa é ela se chamar de puta, outra coisa é a sociedade colocar ela assim. Uma coisa muito interessante é que, independente do que elas pensavam, né, como valores para suas vidas, de metas profissionais, todas elas desqualificaram as mulheres. Então, as mulheres, né, oficiais, as esposas, eram sempre colocadas como culpadas. Então, em alguns momentos, elas eram consideradas, poxa, ele tá comigo porque não tem mais sexo, né? Então o valor ali era o sexo, não tem mais sexo com a esposa, ou ela não é uma companheira, ou ela é uma pessoa desinteressante porque largou a vida profissional e se dedicou somente à família. Então essa outra é sempre, né? Ela sempre se coloca no oposto daquilo que ela vê naquela esposa. E aí tem muitas contradições, muitas coisas muito interessantes que eu adorei ler. E aí eu queria deixar só o finalzinho do livro que eu achei assim, a escrita dela muito legal. Ela coloca assim, ó. Nos depoimentos aparece uma recusa em autodefinir-se como outra. Ih, não, peraí que eu tô no lado errado. Não é aqui. Peraí. Parece que ser a outra não torna essas mulheres diferentes das mulheres de sua geração e meio social. São mulheres que lutam por um espaço próprio e pelo amor e respeito dos que a cercam. Mulheres modernas, intelectualizadas, independentes, que vivem uma experiência amorosa repleta de conflitos e contradições, muitas contradições, gente, que podem existir em mulheres que jamais viveram tal experiência. Não são mulheres malignas, perigosas, fatais ou ameaçadoras, como são frequentemente representadas. São apenas mulheres
buscando construir um relacionamento livre, igualitário e baseado unicamente no amor. Elas têm muito orgulho disso, né? De dizer, olha, ele tá comigo porque quer estar comigo, não tem obrigação de estar comigo. Tá com a outra porque é obrigado, né? A outra não é legal, a outra não é interessante, a outra é interesseira, se separou para ficar comigo e ela negociou com bens. Então, assim, que tipo de mulher é essa? Uma puta, uma interesseira. Então, sempre desqualificando, né, as esposas. Mas aí a autora diz: não posso afirmar que seus discursos correspondem às suas práticas. Isso eu achei muito legal, porque quando a gente está fazendo um estudo, né, a gente sempre se baseia naquele discurso, mas a gente não tem como afirmar que aquilo de fato acontece desse jeito. Espero apenas ter ajudado a revelar o que existe por baixo dos estigmas e preconceitos sociais. Quanto mais personagens marginalizados da nossa sociedade tiverem voz e vez, mais poderemos checar os nossos próprios preconceitos e representações. E isso é muito legal, porque, concordando ou não com isso que ela coloca aqui nesse último trechinho do livro, isso é muito importante, a gente ter espaços de escuta para a gente sempre ouvir, né, agora não a outra, mas o outro, né, aquelas pessoas que estão marginalizadas. Na minha tese, que vai sair, né, em forma de livro em breve, eu conto a história, por exemplo, da construção do Museu do Sexo das Putas, que é um museu que foi construído pelas próprias prostitutas para que elas se coloquem na posição de sujeito da sua própria história, contando a história a partir daquilo que elas acreditam. Eu acredito muito nisso também, que é muito importante a gente investir nesse tipo de trabalho. E aí ela coloca: caso esse estudo tenha contribuído de alguma forma para uma reflexão sobre isso, estou satisfeita, pelo menos para mim contribuiu. Eu, pelo menos, pude reavaliar os meus próprios pensamentos sobre a outra. Fica, ao final, uma certa vontade de ouvir os demais personagens envolvidos nesses dramas. Mas essas são histórias que serão contadas em outro momento. Então ela fechou, assim, de um jeito tão bonito esse livro, porque, de fato, aqui a gente, nesse caso dessas histórias que foram relatadas, ela só viu o ponto de vista da outra, né? E da esposa, que foi tão criticada. E desse homem que foi colocado lá num grande pedestal como o homem maravilhoso que tá ali buscando essa companheira, né? Já que falta algo em sua casa, ele tá ali buscando suprir essa necessidade, né? Como que fica? Então, seria muito legal ter esses trabalhos dessas outras histórias. E aí, realmente, para fechar, eu queria ler a letra de uma música que eu não conhecia, não sei se vocês conhecem, mas a música se chama Eu Sou a Outra. Esse livro é muito antigo, tá? Ele foi escrito em 89, o ano que eu nasci, e publicado em 90, né? Foi o estudo dela e se transformou em livro, né? E ela diz o seguinte, a música, né? Ele é casado, e eu sou a outra na vida dele, que vive qual uma brasa, por lhe faltar tudo em casa. Ele é casado, e eu sou a outra, que a vida ingrata maltrata, e sem dó cobre de lama. Quem me condena como se condena uma mulher perdida, só me vê na vida dele, mas não o vê na minha vida. Não tendo nome, trago o coração ferido, mas tenho muito mais classe do que quem não soube prender o marido. Fica, né, para fechar esse poema. E aí, o que vocês acharam